nasci Justino Astrevo de Aguiar, numa comunidade rural chamada Rio dos Couros. Filho de Dona Ana Firmina dos Reis e de Manuel Miguel de Aguiar. Ali junto com os meus irmãos, Magélia Margarida Firmina, meu irmão Claro Jovino e minha irmã Josefa Leonça. E eu, Justino Astrevo de Aguiar, vivi ali nessa comunidade até os 7 anos de idade, exatamente até os 7 anos, quando mudamos toda a família lá para esse bairro que hoje chama Campo Velho. Eu sou Lionier Vitório, nascido em Santo Antônio de Levergé, a 27 quilômetros de Cuiabá. Filho de Quidalguro Vitório e Marise Ribeiro Teixeira Vitório. Nós somos em 5, Luiz César, Leniel, Liomar, Lionier Vitório e Leliane. Santo Antônio, Pantaneiro. Falar em Pantanal, eu adoro Pantanal. Aliás, eu sou um legítimo pantaneiro, porque eu passei minha boa infância saudável no meio do Pantanal. Em 1980 a minha vida começa a mudar, porque eu mudei também de escola do Filogônio, fui para Padre Ernesto Camilo Barreto. Lá tive o prazer de conhecer a professora Nilva, professora de educação artística. Um dia ela chegou na sala de aula com uma proposta inusitada. Falou, vamos fazer um trabalho diferente aqui, alunos. Vamos juntar os grupos e vamos fazer assim. Grupo de 5 pessoas vai fazer literatura. Mais 5 faz música, mais 5 faz teatro. E eu fiquei ali. Gente, até que um amigo meu, João César, falou, Justino, vem pra cá pro grupo de teatro. Vamos fazer uma esquete, você vai gostar. Eu, muito tímido, falei, será? Mas vamos, topamos. A gente ensaiamos lá, conheci o texto, li, apresentamos na sala de aula e foi um barato. A professora gostou muito, falou, então vamos fazer isso para todos os alunos verem. Falei, ai meu Deus. E fomos pro pátio, apresentamos para toda a escola. O grupo dele terminou escolhendo o teatro para desenvolver um trabalho escolar. E com isso ele teve o contato pela primeira vez com o teatro, foi aqui na escola. Por aí que ele começou a se interessar por teatro. Até então a gente não observava nada que podia ser um humorista que ele virou hoje. Foi o primeiro contato que ele teve com a música também, que até hoje ele também carrega junto com ele no teatro a música também. E os teatros, a gente fazia um palco, o Justino era uma graça. A gente fazia uma escadinha de madeira. Quando o Justino pisava para subir, já virava só graça. Porque ele era magrinho e aí estalava o osso dele, estalava o ossinho dele, aí todo mundo já ria. Ele ia pro palco, só sucesso. Falar do Justino, Astrevo vai dizer que é falar da educação de qualidade. Ele foi meu aluno primário, no ginásio, no segundo grau, como falava-se na época, já demonstrava aquela palhacice dele, gostava de escrever. A primeira vez que ele foi num teatro, foi eu que levei, era o Saloio Cidadão. Ele se encantou com o principal personagem, que era o Saloio. E aquilo possivelmente encaminhou ele para o teatro. Aí falou, então vamos apresentar para o bairro vizinho. Fomos então fazer a apresentação lá no bairro Praieiro, no centro comunitário, e convidamos uma autoridade do teatro mato-grossense, presidente da Federação de Teatro, Amaury Tangará. Ele foi assistir, ele e uma comitiva sentou lá e começamos a apresentar. No meio da apresentação saiu uma briga lá fora. Toda a nossa plateia saiu, foi embora e foi assistir a briga. Sem saber o que fazer, né? Esperando terminar a briga. Terminou a briga, a plateia voltou, nós retomamos a peça, fomos até o final, e aí no fim, falei, e aí, Maria, o que você achou ali? Ótimo, adorei vocês fazerem teatro e imagem. Falei, que é isso? Eu nem sabia o que era teatro e imagem. Gostei muito da sua atuação, cara. Não, mas eu não atuei, não fiz nada, não falei nada, mas por isso mesmo que eu gostei. Sabe, você me chamou mais atenção do que o resto da peça toda. Rapaz, você vai dar um grande ator, cara. Pode investir nisso. Fui estudar com 11 anos no colégio interno de padres, em Alto Araguaia. E lá, Leonier
começou a despertar profundamente dentro de si a arte de palco, de pintura, de tela. Foi lá aonde ele apresentou a primeira vez, muito faceiro para as meninas do colégio, Paixão de Cristo. Levantei para o padre e falei assim, eu sei fazer o papel. Fui lá e fiz o papel de Jesus Cristo para ele. Ele adorou, falou, você vai fazer o papel de Jesus Cristo, está aprovado. Ah, eu fiquei contente demais, sabe por quê? Porque ia apresentar para o colégio das freiras, onde as meninas estavam internas. E no dia da apresentação, que decepção, o Jesus Cristo era morto. E pior ainda, dentro de um tecido, enrolado, me carregando, e levavam em cima de uma bancada de cimento que passou a manhã toda naquele sol escaldante de Altaraguaia. E era por volta das 2 horas da tarde, me colocaram naquele cimento quente e eu me fritava naquele cimento. Não podia falar nada, só ficava gemendo. E as meninas todas me olhando ali, ficavam fazendo... E algumas ainda iam no meu pé e fazia cócega no pezinho assim. E falavam assim, Jesus Cristo está vivo, olha só. Essa foi a minha primeira participação como ator. O Jesus Cristo que não estava morto. Até então, o nosso grupo se chamava Grupo Folhas de Outono, porque João César, que era diretor, muito fã do Roberto Carlos, que tem uma música que se chama Folhas de Outono. As folhas caem, o inverno já passou. Romântica demais para o grupo de teatro, né? Então passamos a nos chamar Grupo Folhas. E aí montamos a nossa primeira peça, já integrado ao movimento de teatro aqui em Mato Grosso, né? Através da federação, que foi a peça Society Tropical. Eles faziam um espetáculo muito rebuscado, bonito, muito bem feito, mas era para um público muito restrito, né? Era muito bom o espetáculo deles, eram interessantíssimos. E eu entrei no grupo, né? Fui convidado por ele para participar do grupo, entrei, fiz a peça como ator, né? E atuamos nessa peça. A gente apresentou em vários lugares aqui na cidade, né? Viajamos no interior do estado, participamos de festivais de teatro que na época tinha, né? Festival Nacional, tinha festival em Brasília, tinha festival em Goiânia, Coxina, fomos muito em Coxina apresentar. Depois montamos uma peça que também é de minha autoria, que se chama Enquanto Florescem os Campos. Nós ganhamos um festival aqui em Cuiabá, o Festival Mato Grossense, e por conta disso fomos representar Mato Grosso no circuito Centro-Oeste de teatro, olha só. Apresentamos em todas as capitais do Centro-Oeste e foi muito bem sucedida a peça. A partir daí houve uma mudança radical naquilo que a gente fazia até então. Por quê? Porque nós começamos a estudar teatro. Nós estudávamos Brecht, estudávamos Stanislavski, desenvolvíamos oficina em cima dessa matéria, desse conteúdo. E eu me lembro que uma peça nossa que teve uma repercussão tremenda nesse teatro experimental que nós fazíamos na época foi Fantasmas e Vinhos. Foi um assombro em Cuiabá, em Mato Grosso, porque não tinha nada parecido, não se fazia nada igual. Estava deixando o colégio interno e voltando para Cuiabá. E aí eu entrei para a Escola Técnica Federal. E ali eu comecei a fazer eletrotécnica. E também fiz a minha primeira exposição, porque eu estava como artista plástico, ex-aluno do Duda Araújo. Eu fui o primeiro professor do Lionier na Casa da Cultura, hoje Secretaria da Cultura. Fui o primeiro professor de artes visuais dele. Aí depois a gente foi para o Rio estudamos juntos no Centro Técnico de Teatro. E de lá para cá, Lionier se tornou não só artista plástico, como cenógrafo, figurinista, e utiliza artes visuais para muita coisa. Lionier Vitório é pós-moderno. A sua arte é gritante. Para fazer o trabalho artístico, Lionier adaptou um pincel no cabo de vassoura. Eu fico satisfeito de trazer isso para Cuiabá, depois de um curso que eu fiz no IBAC, Instituto Brasileiro de Arte e Cultura, no Rio de Janeiro, onde tive a oportunidade de aprender alguma coisa dentro da área de pintura para o teatro. Conheci o Lionier
como aluno lá da Educação Artística da Unicta, uma pessoa assim, bastante de vanguarda, um pintor muito bom, um desenhista talentoso. E também conheci na Escola Técnica, hoje IFMT, o professor Gilberto Nasser, professor de Física, mas até então ele era professor também de um grupo de teatro na Escola Técnica. Estava convidando os alunos para fazer uma peça de teatro e também estava convidando alguém para fazer cenário, alguém que interessasse em fazer desenhos para o cenário. E aí eu prontifiquei como artista para ser somente cenógrafo. Não queria saber de fazer teatro, não queria ser ator, jamais. Só que lá, lei do engano, todo mundo tinha que subir no palco. E foi ali minha primeira encenação como ator. E tomei gosto pela coisa. E logo em seguida, depois de alguns meses como ator, ele me deu um papel como personagem da primeira peça do grupo, Pode Guardar as Panelas. A Unico participou da criação do pessoal do anime na Escola Técnica Federal, quando nós fizemos uma homenagem ao poeta Carlos Drummond de Andrade, que morreu naquele ano. Depois disso, nós não paramos mais de nos reunir todo sábado para as nossas oficinas, estudando teatro e produzindo peças. O Leonier Vitório sempre teve uma paixão pelo teatro. Eu me lembro dele fazendo o Pedro de Pode Guardar as Panelas e na Sinfonia Poética número 1, em Drummond Maior, interpretando o próprio Drummond no poema Confidência do Itabirano. Hoje, para mim, ele é um gênio da comédia e eu tenho muito orgulho de ter sido seu primeiro professor de teatro. Em 1990, então, conheci Leonier Vitório, numa oportunidade em que eu e o ator que também trabalhava no Folhas Produções, Leal Tadeu, fomos ao teatro da Escola Técnica assistir o espetáculo do Ânima, do espetáculo Sinfonia Poética em Drummond Maior. Lá, Leonier interpretava um personagem que declamava um poema do Drummond. E o hábito de sofrer, que tanto me diverte, é doce herança itabirana. De Itabira trouxe prendas diversas, que ora te ofereço. Este São Benedito, do velho santeiro Alfredo Durval, este couro de anta, estendido no sofá da sala de visitas. Este orgulho, esta cabeça baixa. Essa verve dramática dele nos fez pensar em convidá-lo para participar da nossa próxima produção, que era o espetáculo Último Baile de Verão, que eu escrevi e dirigi. Muito pelo contrário, não há perigo nenhum. Vocês estão enganados. Não existe perigo aqui. Credo, nós estamos pensando igual. Nós fizemos uma inovação no nosso trabalho com a vinda dele para o grupo, para o Folhas Produções, que foi montar o nosso primeiro e único espetáculo infantil, Tucatiributi. Espetáculo ali que trabalhava com o imaginário da criança, e nós viajávamos fazendo os dois espetáculos, do Catiributi à tarde e o Último Baile de Verão à noite. Foi um trabalho que já era ali o começo de uma pesquisa de linguagem que nós estávamos começando a desenvolver, e resultante disso fizemos o espetáculo Balada para Diagnosticar Demente em 92. Um espetáculo que já fazia intervenção na cidade, ocupando outros espaços, praças, ruas, bares da cidade. Nós apresentamos muitas vezes esse espetáculo. Nós fomos para a praça fazer performance às 22 horas. Na verdade, nós fomos lá com personagens bastante estranhos e comunicávamos através de telefones antigos, um em cada extremidade da praça, e ficávamos gritando um com o outro. Mas resultante dessa experiência, na praça nós criamos o primeiro espetáculo de Mato Grosso que fazia fusão de linguagens, que utilizávamos o audiovisual e o teatro de corpo, que foi pressão baixa. Esse espetáculo ele era para 30 pessoas, isso já em virtude de que nós fazíamos o nosso espetáculo do Folha só para 30 pessoas, não mais que isso mesmo.
Então nós montamos esse espetáculo para espaço alternativo e com base em textos poéticos que eu escrevi. Era uma peça de 40 minutos, tinha ali no máximo 10 minutos de textos. E esse experimento viajou pelo Brasil todo, inclusive ganhamos o Festival Mato Grossense e Festival Nacional de Teatro Universitário em Blumenau. Dia Nacional do Teatro, um dia especial para aqueles que fazem dessa vida a arte de representar. Em Mato Grosso, o número de atores trabalhando ainda é pequeno, mas talento é o que não falta. Apesar do número de espaço ainda ser pouco, o teatro tem sobrevivido e revelado grandes nomes. Toca uma música barulhenta, enquanto a rua inteira dorme. O homem, quando vivo, pensa que morrer é a pior coisa que existe. Quando morre, descobre que estava absolutamente certo. Encerram-se as atividades da Companhia Folhas Produções quando nós montamos a nossa primeira comédia, Traído. Com J. Estrevo e Leonier Vitório, dirigido por Leal Tadeu, o espetáculo que nós mais apresentamos. Acho que todas. Prometo ser fiel na minha cara. O espetáculo Traído, que nós fizemos em 92, 93, ele indicou um caminho, porque logo em seguida, em 1995, recebemos um convite da TV local para fazermos um programa em homenagem a Cuiabá no dia do seu aniversário, dia 8 de abril de 1995. Paulo, bom dia. Como vai o senhor, tá bom? Beleza, graças a Deus. E aí, como que vai, senhor? Eu tô bom, eu sério. Tá bom? Falei que ia mandar um abraço pra vocês, não falei? Então, um abraço pra vocês aí. Então, Cholho, toca a música de aniversário aí. Esse programa acendeu uma luz na nossa carreira, porque nós fomos contar a história, foi o que nós pensamos, vamos contar a história, recuperar um pouco isso na televisão. Nós fomos como J. Estrevo e Leonier Vitório. Fizemos isso a pedido do público por 4 semanas consecutivas, até que a direção da TV nos convidou para fazer, então, um quadro fixo todas as quartas-feiras. Aí que surgiu a ideia, falou, então vamos criar personagens. E aí o Leonier veio com um golpe, né? Falou assim, Jota, eu já tenho o apelido de Nico de infância, né? E estava fazendo um sucesso enorme aquele filme Debbie e Lloyd. Ele falou, que tal você ser o Lau? E aí a gente forma a dupla Nico e Lau. Eu falei, mas Lau é muito feio. Não, isso aí é para 2, 3 meses, não mais que isso. E eu embarquei nessa história. Nico, acorda! Ai, vou ter... Ai, que pesadelo mais esquisito, cruz credo. Eu já vi esse filme antes. Vamos ver o que dá pra se fazer, né? Vamos ver se aparece alguma coisa aqui, porque só de olhar pra cara de vocês dois, já dá pra ver que vocês não têm futuro nenhum. Morreu? Seu Nico. É, Nico mesmo. Ele morreu, mas tá vivo. Tá morto é de preguiça. E aí surgiu a ideia de fazer esquetes na rua, né? Porque não tinha nenhum personagem desses assim à disposição na época para fazer essas esquetes. No momento em que o boom da cultura regional se fazia bastante forte, porque a emissora na qual a gente trabalhava, eles estavam investindo muito na cultura. Então, nós fizemos parte desse início, onde outros personagens que faziam parcerias com o Nico e Lau, o São Gonçalo Beira-Rio era a nossa área de teatro, vamos dizer assim. Mentira! Verdade! Olha, mas vai poder mostrar isso na televisão? Na gravação de comercial, a gente tinha uma restrição muito grande com o Leo Arruda, porque ele era um personagem um pouco mais para o público adulto. E o Nick Lau já era um público de família, então a aceitação era muito melhor, porque eles eram bastante camaradas, então ficava muito mais fácil você vender eles comercialmente. E nessa gestão toda de comerciais, a comercial ofereceu o trabalho deles para alguns clientes e foi muito bem sucedido. E acho que nós somos privilegiados por realizar ou ter um espaço dentro da publicidade do estado de Mato Grosso. Nós já fizemos em torno de quase 400 peças publicitárias
nesse querido estado. Já fizemos peças para todo tipo de órgão, de público, para empresas privadas. Eu acho que é uma satisfação muito grande. Desde quando nós começamos até hoje nós não paramos de fazer. Então é muito importante para nós artistas, porque mesmo em período difícil nós conseguimos realizar peças publicitárias e não só dentro do estado, mas fora do estado também. Os clientes pediam, porque se identificavam com aqueles personagens carismáticos que traziam aquele sentimento família, com humor muito bem aplicado à propaganda. Eu entendo que a dupla Nico e Lau é um ícone, né, do humor mato-grossense. Quando surgiu a ideia de estar presente na TV Centro-América, foi com esse intuito de deixar a programação de uma forma mais leve, mas sem deixar de trabalhar com a prestação de serviço, a responsabilidade social. Então, a gente tem um compromisso com a sociedade, com a comunidade na qual a gente está inserida. E foi através do humor que a gente buscou esta parceria com a dupla. Isso passou também para a programação, né? Com um minuto de humor, papo cabeça, situações em que no dia a dia fazem a diferença para o cidadão através da coisa bem humorada. E de repente pintou a ideia de levarmos Nico e Lau para o teatro e fazermos um show. Já que estava dando certo na televisão, por que não tentar fazer o show no teatro, onde é a nossa praia? E não é que deu certo? O público foi atender o nosso pedido, com o teatro lotado. Opa, como vai? Eu tô bom. O tempo vai mudar. Para aqui no pescoço dele. Para aqui no pescoço dele. Peraí, deixa eu contar. 1, 2, 4, 5. Aquele ganhou cortesia, não vale. Então, para diversificar a linguagem, nós também levamos música para o palco, já que eu compunha, também cantava. Então fizemos duas músicas, Dança do Lambari e Saudade de Mamãe. Agora eu vou te ensinar a dança do lambari. Agora eu vou te ensinar a dança do lambari, mas venha. E ninguém colocaria música em teatro, seria música tocada. Eles não, eles cantavam, eles pegavam o violão e cantavam, então tudo isso era importante. O público foi crescendo e aí chegou no momento que tinha tanta gente que tinha que fazer 2 sessões. E Nico e Lau, para fazer humor, você tem que fazer o humor, na verdade, soltar a voz mesmo, porque senão ninguém conseguiria escutar. Então ele fazia uma peça, quando chegava na segunda ele estava muito desgastado. E aí nós vimos necessidade de correr atrás de tecnologias. Em 1997 nós tivemos um espetáculo chamado O Tantã, com a participação de Mara Ferraz, uma grande atriz. Esse espetáculo chamou a atenção muito da cuiabania. E nós tivemos que apresentar esse show 17 temporadas, com casa lotada, fazendo com que o público sempre pedisse bis e retornasse a apresentar. Fizemos fila para fora do teatro. Mas ele disse que estava cortado expresso. Aí ele falou, bom, eu vou descansar na praia, né? Então apanhou os badulaques dele, né? E frisou para lá, foi pro Pacão. O CD gravado em 1998, que se chamou A Dança do Lambari, representou um novo momento na nossa carreira, porque as músicas desse CD tocaram muito nas rádios de todo o estado de Mato Grosso, inclusive no interior aqui, desse lado mais do norte, aqui, Lucas do Rio Verde, Sinop, Sorriso, fazendo muito sucesso. Em consequência disso, nós também começamos a ocupar esse novo mercado fazendo shows de Nico e Lau. Em seguida, o processo começou a trazer as empresas para contratá-los. E aí começou um processo bastante intenso de shows que a gente fazia no interior do estado inteiro, né? Nós tinha final de semana que nós saímos daqui na quinta-feira, ia na sexta fazia show numa determinada cidade, no sábado fazia em outra, no domingo em outra e segunda-feira a gente estava voltando. E esse processo durou os 10 anos que eu estive com eles e depois continuou, que divulgou muito a cultura de Mato Grosso principalmente para um público do norte do estado, que era um público que tinha vindo do sul do país.
né, e que não conhecia a cultura mato-grossense. A classe pobre não iria lá no teatro. E o que aconteceu com o tempo? Eles, como tinha musical, tudo isso, e o Nico e o Lau, eles vieram da periferia, então, para ele levar para lá, o Jota, como um cara muito inteligente, cantor, toca, ele é compositor, é tudo, ele criou uma peça para tocar em lugar aberto. Então nós começamos a fazer shows para 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, 5.000 pessoas, chegamos até quase 20.000 pessoas, do palco mais simples até o palco mais luxuoso. Não importa o local, o que importa para nós é o público. Antes de Nico e Lau, existe toda uma história. Se nós temos o Cine Teatro Cuiabá hoje ativo, deve-se muito a Nico e Lau, deve-se muito a Lionier e Justino, que tem uma história de vida voltada para a cultura mato-grossense. O primeiro festival de Siriri, que ocorreu lá no Museu do Rio, quem foi o principal protagonista, quem foi o âncora e acreditou no projeto do primeiro festival foi justamente a dupla Nico e Lau. Falar de Lionier Vitório e de Justino Astrevo dispensa comentários, são profissionais formidáveis, comprometidos com o profissionalismo, sérios, respeitados pela classe social. Em 2003 comemoramos 8 anos de carreira. E para usar, trouxemos para Mato Grosso o maior humorista do Brasil, Chico Anísio. E nem percebíamos que ali começava um dos maiores projetos da nossa carreira. Chico Anísio, Nico, Lau, Chico, Nico, Lau, Nico, Chico, Lau. Lotado, 1.300 pessoas. Eu entrei, apresentei o Chico Anísio entrou, fez o show e apresentou a dupla Nico e Lau. Foi uma apoteose, foi uma maravilha. Logo que acabou o show, Chico nos disse: por que vocês não fazem aqui um festival de humor do estado? E desde então já realizamos mais de 16 festivais como artistas regionais e nacionais. Foi então que surgiu o Humor do Mato e Festival Ataque de Riso. O primeiro festival do humor de Cuiabá. Valeu, gente! O Humor do Mato nada mais é do que uma ideia fantástica deles dois de juntar os atores da região, né, os atores mato-grossenses, e trazer também outros nomes consagrados da televisão brasileira, do teatro brasileiro, do show business de uma forma geral. Eu acho que tem a mão grande. 2, 3, vai! Você sabe. Melhor festival de humor do Brasil, galera! Eita, diretamente de Cuiabá, Nico e Lau! Fique esperto! Tô ligado! E isso é muito importante para que as pessoas do nosso estado e no nosso país deem mais valor ao trabalho que a gente faz. O Ataque de Riso é essa oportunidade de comunhão entre o artista e o seu público de forma gratuita, espontânea, na praça, onde a arte nunca deve deixar de ocupar espaço. A vida é assim, meu bem, valoriza o que você tem, o simples é bom também, remedeia com o que tem, se não pegar, tal Marquezine também, remedeia com tem, remedeia com tem. Cadê a galera de Cuiabá? Isso tudo é mentira, guri. No meio de um momento de tanta dor, no meio de um momento onde assola o coração das pessoas com tanta perda, eles vêm nos trazendo um afago, nos trazendo um carinho, nos trazendo um sorriso. E dessa maneira a gente teve a alegria de ver Nico e Lau na nossa segurança, no conforto do nosso carro, reinventando o nosso humor. Sabe de uma coisa? Eu vou confessar para vocês. Eu, Lionier Vitório, nunca pensei em gravar disco. Mas de repente, ao lado de Jota Astrevo, gravamos 6 discos. Dança do Lambari, Arrepiar, Acho que Tô Apaixonado, Agitando na Balada, Bem na Foto, Remedeia com o que tem. Eu acho que cada CD desse
tem uma mensagem muito importante, que é a alegria que nós queremos demonstrar para a população mato-grossense e para o Brasil. Com a mudança de emissora foi preciso um novo posicionamento. Passamos a administrar nossa própria marca. Em parceria com o Sebrae, criamos o Empreendedores do Riso. Um modelo de negócio. Um case de sucesso no empreendedorismo cultural. Criaram uma forte identidade, registraram uma marca, licenciaram produtos, sistematizaram a forma de produzir os shows. Eles são um verdadeiro exemplo de empreendedores que souberam aproveitar a oportunidade e transformar a arte em negócios. Então servem de exemplo para todos nós. E o Nico e Lau, eles são multifacetários, irmão, eles fazem tudo. Eles são sucesso em tudo quanto eles têm aquele toque de Midas, né? Onde eles colocam a mão, vira ouro. Então, ó, eles são sucesso na televisão, no teatro, no cinema, na internet, nos quadrinhos, na música. Eles arrebentam a boca do balão. O teatro é uma arte efêmera, difícil de ser reproduzida. Cada apresentação é única. Nós sempre comercializávamos fitas VHS de Nico e Lau, para dar uma longevidade aos personagens. Já que estávamos atuando no teatro, no rádio e na TV, por que não fazer cinema? Eis que surge a nossa primeira experiência na 7ª arte, com o curta-metragem O Jogo. Então fizemos os filmes Canhãe e Bala Perdida. Então a primeira produção de cinema que nós fizemos com o Nico e Lau foi O Jogo, né? Foi uma grande produção aqui para Cuiabá até. Nós tínhamos grandes atores. Eu gosto de manter um bom relacionamento. Jura? É pro senhor mesmo? Engraçadinho. Por que, Lau? Eu provoco dependência. E foi um trabalho tão memorável que nós tivemos até uma saia justa. Na primeira semana após o lançamento, já tinha o DVD pirateado no Shopping dos Camelôs. Aquilo já foi... Mas será o Benedito? Esse namoro tá ficando muito caro. Foi um problema e, ao mesmo tempo, foi uma surpresa muito grande, porque dentro do Shopping dos Camelôs era o DVD mais vendido. Então, a gente começou a ter um termômetro do sucesso da dupla Nico e Lau pela pirataria que começou aqui em Cuiabá, e eles estavam vendendo e já tinha no camelô. Então foi muito engraçado esse episódio. Com misto de honra e muita responsabilidade, aceitei o convite da dupla J. Estrevo e Leonier Vitório para dirigir o curta-metragem deles, Canhãe. Uma história de terrir que acontece um pouco em Cuiabá, um pouco em Cáceres. Como a dupla é muito mais, né, do que atores. Justino Estrevo extremamente generoso na elaboração, aceitando improvisos no diálogo. Leonier extremamente minucioso no cuidado de figurino, de cenografia detalhada. Então ali nós estamos lidando com profissionais completos. Juro que não era a minha intenção. Tá muito sinistro esse casarão. Deviam tá querendo me matar do coração. Já aconteceu o que é isso, agora vou ter. Quem vai cuidar de mim? Espiar só o depoimento deste senhor. Eu vi Nico morrer. Depois veio Bala Perdida. Esse filme foi muito importante, porque diferente de Canhãe, que era um humor assim, juvenil apenas, eles tinham muito interesse na comunicação de uma mensagem, o perigo das drogas nas escolas. Então, pô, por quê? Muito legal mencionar que envolve muita gente, muitos profissionais, muitas famílias daqui de Mato Grosso. Nico não veio pra cá de noite? Só mais uma parada, meu. A lua quando vem saindo por detrás das montanhas é uma solidão. Então a conquista de dois personagens
como Nico e Lau, eles vêm, nossa, depois de muita coragem, pesquisa e atualização na vanguarda das artes cênicas mato-grossenses, no teatro contemporâneo. Viva esses nossos mestres da cena! Nesses anos todos, nós construímos uma forte relação com o nosso público. E por isso mesmo queremos agradecer essa enorme generosidade do público que nos acolheu com tanto carinho e afeto. Muito obrigado a todos vocês. Nós nos conhecemos, eu conheci o Lionier Vitório, o Nico, que assim ele é também chamado na família, como Nico, que é um apelido de infância, em Santo Antônio, num baile de rasqueado. Eu fui fazer um trabalho de filosofia, acabei no baile à noite e lá nós nos conhecemos. Justina Astrevo, um cara que me ensinou muito e vem me ensinando a cada dia. Amante, apaixonado pelo nosso rasqueado, palmeirense, que quando o Palmeiras joga, aí o coraçãozinho dele também vibra.